Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de bibliologia. Esta é a nossa segunda disciplina. Essa é a nossa segunda disciplina que compõe a grade curricular do curso básico de teologia. Eu espero que os irmãos até aqui estejam gostando das aulas, né? Eu espero que os irmãos estejam assimilando bem o conteúdo, tá bom? Que esta é a nossa intenção. A nossa intenção aqui é fazer com que os irmãos aprendam, fazer com que os irmãos absorvam o conteúdo, fazer com que os irmãos cheguem no final do curso e tenham o conhecimento ideal para um curso básico de teologia e até mesmo tendo algumas noções já de alguns assuntos acerca do médio de teologia. Para quando os irmãos chegarem no médio, ou se os irmãos quiserem o médio em teologia, né, os irmãos não entrarem no médio já assim, boiando mais ou menos, né? Mas desde que os irmãos já tenham uma noção de como é o assunto teológico, tanto para o básico quanto para assuntos mais aprofundados. Essa aqui é a nossa primeira aula, curso de Bibliologia, parte 1. Essa disciplina ela vai nos falar exatamente sobre o conceito da Bíblia, vai nos falar sobre como a Bíblia era vista, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vamos entender esse conceito Bíblia, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós vamos compreender como se deu a formação da Bíblia e como a palavra de Deus era tratada no Antigo Testamento e foi usada na igreja no Novo Testamento, tá bom? Já quero de antemão mostrar aos irmãos, dizer aos irmãos que quando nós tratarmos sobre Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, né, a divisão que vai lá de Gênesis até Malaquias, né? Porém, o contexto social, o contexto da cultura social deles estavam vivendo, abrange também Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Por mais que esses 4 evangelhos estejam classificados como parte do Novo Testamento, mas o contexto social deles, o que eles estavam vivendo na época, era a lei, eram os mandamentos de Deus, ou seja, a única palavra de Deus que existia era exatamente a Torá, eram os profetas, eram os salmos que eles utilizavam, tá bom? Tanto o Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, a igreja usava exatamente a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Usava os profetas, usava os salmos, né, como livros de orientação divina para estudos, para meditações, e era usado desta forma. Mas nós vamos descobrir nessa disciplina como que se formou estas divisões, Antigo, Novo Testamento, e como cada um deles era tratado. Tá bom? Até aqui tudo bem? Sim. Os irmãos estão compreendendo? Estão, né? Sim. Tá ok. Tá, olha, como eu tô no slide aqui, eu não consigo visualizar os comentários, tá bom? O chat para mim ficou oculto,
até porque eu não ativei o meu outro monitor, ainda estava configurando ainda, mas se os irmãos quiserem fazer algum comentário, pode ligar o microfone e pedir a palavra, tá bom? Então, nós vamos partir aqui para o nosso primeiro slide, para o nosso primeiro comentário sobre bibliologia. Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios da Bíblia. Um dos pontos mais altos da bibliologia é a exposição milagrosa de como ela é formada e de como chegou até nós. Irmãos, nós vamos estudar exatamente isso nessa primeira parte, nessa primeira etapa de bibliologia. É um nome que parece um trava-língua, né? Parece um trava-língua. Nós vamos estudar exatamente sobre a sua formação, como ela chegou até nós. E nessa primeira parte nós vamos estudar sobre o conceito, a mentalidade sobre palavra de Deus, né, como ela era vista na sociedade de antigamente, que é o Antigo Testamento, todo o conceito social do Antigo Testamento. Lembrando que é todo o período antes da morte de Jesus, tá bom? Todo o período antes da morte de Jesus, como era visto as leis de Deus. Avançando aqui um pouco mais, a essência da Bíblia, né? Quando nós falamos sobre a Bíblia, como ela é chamada, né? Nós temos várias palavras, né? Vários adjetivos para se expressar a Bíblia. Nós falamos que ela é a Escritura Sagrada, né? Tá aqui, ó, a Escritura Sagrada. Nós falamos que ela é Sagradas Escrituras, tá vendo aí? Sagradas Escrituras. Ou simplesmente Escrituras, ou Palavra de Deus, né? Nós vamos sempre encontrar estas expressões no nosso cotidiano, as pessoas se referindo, as pessoas pregando, falando, ensinando, né? Sempre nós vamos encontrar essas expressões. A Bíblia se constitui na única regra de fé e de conduta do cristão. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada em todos os seus 66 livros e encontramos nela tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Não necessitamos de mais nada para nos auxiliar na questão da salvação. Tudo está ali dentro dos 66 livros da Bíblia, que é desde Gênesis a Apocalipse. Depois nós vamos falar sobre as ordens que eles foram escritos, cada livro, tá bom? Mas, para o momento, nós entendemos que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada e Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Em todos esses 66 livros da Bíblia Sagrada está contido toda a revelação de Deus suficiente para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que acreditar. Acreditar em quem? Nós vamos falar sobre Jesus como centro da Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Não existe nenhum outro livro que se torne a nossa regra de fé e prática. Você pode ter vários comentários bíblicos, né, que explicam os versículos da Bíblia Sagrada, mas aqueles livros é apenas a interpretação de um teólogo, o pensamento de um escritor, nada se compara às orientações da Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada contém o quê? Contém a mente de Deus. Isso aqui, como dizem os nossos irmãos de outros ministérios, isso aqui é muito forte, né? Contém a mente de Deus. Ou seja,
Na introdução à teologia, os irmãos lembram que nós falamos sobre a linguagem que Deus utilizou para falar com os homens. E a Bíblia Sagrada é exatamente a transmissão dessa mentalidade de Deus para os homens. Por isso que nós encontramos na Bíblia a mente de Deus. Ou seja, tudo que Deus pensa, tudo que Deus quis que o homem soubesse sobre a sua mente, sobre as suas vontades, sobre os seus interesses, sobre o seu interesse, sobre o seu desejo, sobre os seus planos, seus objetivos, tudo está contido na Bíblia Sagrada. Por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia Sagrada. O que nós encontramos lá? O estado espiritual do homem está contido na Bíblia Sagrada. Está contido a salvação, tá vendo aí? A salvação do homem. A condenação dos impenitentes, né? E a felicidade dos santos. Ou seja, em toda a Bíblia Sagrada, em tudo que está escrito aqui, contém tudo isso. Ou seja, é a mente de Deus, é a revelação de Deus ao homem, que contém o que aqui? O estado espiritual do homem, desde a sua queda, desde a sua criação, desde quando Deus formou e criou o homem, sua queda, né? O seu perdão e o seu modo de viver ao longo dos séculos, ao longo dos anos, né? Está contido aqui, está contido o caminho da salvação. Nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o final daqueles que não querem aceitar a Jesus ou não acreditam na Bíblia Sagrada, que é a condenação. Ou seja, Deus já deixou muito claro qual é o final dessas pessoas e qual é o final da felicidade dos santos. Na Bíblia Sagrada já está revelada o final de todas as coisas. Quem estuda a Bíblia já sabe como essa história da humanidade vai terminar. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos exatamente isso, o final de todas as coisas. Então em praxe é isso, né? O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a Escritura Sagrada, é as Sagradas Escrituras, ou simplesmente as Escrituras, é a Palavra de Deus, é a mente de Deus, e é o livro que contém o estado espiritual do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios, né? E a felicidade dos santos, que são a felicidade de todos aqueles que creem, que acreditam e entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Aí nós pensamos assim, né? Qual é a necessidade das Escrituras? Qual é a necessidade das Escrituras, né? Por que da Bíblia Sagrada? Poderia vivermos sem a Bíblia? Por que temos que ter a Bíblia? Por que nós temos que ter um livro que, na linguagem gospel, né, ou na linguagem mais popular, nós falamos que é o manual de vida, né? O manual que Deus deixou, né? Eu acho que eu sei. Pode falar, Sara. Ela é tipo o guia por causa da queda do homem. Da queda do homem. Deus passou as palavras dele por escrito para que a gente pudesse ser guiado. Ela é o que guia a gente para a luz. Ele é o que guia a gente na luz, exatamente, né? Ou seja, nós temos então, com base nisso, nós temos uma enorme necessidade de termos a Bíblia Sagrada, né? Uma enorme necessidade de termos a Bíblia Sagrada. E agora nós vamos ver quais são essas necessidades e o porquê que temos essas necessidades, né? Bom,
A essência das Escrituras só pode ser aceita e a sua mensagem assimilada na medida da nossa compreensão da necessidade da revelação de Deus. Isto é, a Bíblia Sagrada é o livro, o registro da revelação especial de Deus. Estão lembrados lá da introdução à teologia? Revelação geral e revelação especial. Está vendo como é importante nós estudarmos primeiramente a introdução à teologia para nós compreendermos agora sobre a revelação especial de Deus. Lembra que nós falamos lá que uma das áreas da revelação especial de Deus era a Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Quando Paulo diz para Timóteo, ó, ele é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para orientar em toda a justiça, né? Para que o homem seja perfeito e perfeito toda obra para Deus. Então é exatamente isso. Por que a Bíblia é importante? Porque ela é a revelação especial de Deus. Ela é tudo quanto o homem necessita saber acerca de Deus e do seu propósito, como seu propósito redentor para com a humanidade caída. Ou seja, a humanidade é uma humanidade caída e Deus se revelou através de uma revelação especial, deixando registrado as suas vontades para uma humanidade ou para a humanidade caída, né? Ela encontrará nas Escrituras. Ou seja, tudo que nós precisamos saber, encontramos nas Escrituras. As Escrituras, pois, se tornaram necessidade e a sua existência é justificada, pelo menos pelas seguintes razões. Primeira razão. Razão da necessidade da Bíblia. Deus tem se revelado através da sua criação, porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial e maior. Na aula de introdução à teologia, nós falamos exatamente sobre a revelação geral. O que é a revelação geral? Quem pode me dizer o que é a revelação geral? Por favor. A consciência, a natureza, certo? A consciência, exatamente, a consciência, a natureza. Por quê? Porque ela é a revelação geral da existência de um Criador, né? Ou seja, Deus se revelando à humanidade através da sua criação, através da mentalidade do homem, no sentido de consciência. Deus colocou um tribunal natural na mente do homem, né? Mas toda esta revelação na criação, no homem, né? Toda a criação de Deus não é suficiente ou não é completa em si mesma para a salvação do homem. Mas nós encontramos uma revelação especial, que ela é maior do que a revelação geral. E é exatamente nessa revelação especial, que é em Jesus Cristo e que é nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, que nós encontramos exatamente tudo aquilo que nós precisamos saber para a salvação. Ou seja, porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial e maior. Na Bíblia Sagrada, a palavra escrita, e em Cristo, a palavra viva. A palavra escrita só se originou através dos ensinamentos de Jesus e da entrega da lei a Moisés. Ou seja, tanto uma quanto a outra foi divina, né? Deus entregou as leis a Moisés e estas leis perpetuaram toda a existência do povo judeu até os dias de hoje, né? E Jesus
recebeu os ensinamentos do próprio Pai, como ele mesmo afirma isso, dizendo o que eu recebi de Deus, eu estou ensinando para vocês, né? Tudo que eu ouvi de Deus, eu estou anunciando para vocês. Ou seja, os ensinamentos que Jesus deixou se tornaram exatamente a Bíblia Sagrada, junto com aquilo que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai. Então, tudo isto é a revelação especial de Deus. A necessidade das Escrituras. Por que necessitamos das Escrituras? Por causa da queda do homem. Os irmãos acreditam que lá em Gênesis o que a mulher comeu, o que o homem comeu foi uma maçã? O que os irmãos acham? O texto diz... Na Bíblia não fala, né, pastor, que é maçã, né? Fala que é um fruto, né? Exatamente. O homem que já inventou que é a maçã, mas na Exatamente. Bíblia consta que é um fruto. A Bíblia não diz qual que é, mas a maçã foi caracterizada como a fruta do pecado, né? E ela é tão boa, é tão cheia de nutritivos, né? De coisas boas para a nossa saúde, e colocaram logo ela como fruta, a fruta do pecado. Mas aqui eu coloquei apenas para demonstração, né? Aquilo que é mais comum da gente poder estar assimilando. Então, por que nós necessitamos? Por que nós necessitamos das Escrituras? Por quê? Por causa da queda do homem. Ou seja, o estado da queda do homem é descrito nas seguintes palavras do apóstolo Paulo. Olha a condição do homem diante de Deus, como Paulo relata aqui, em Romanos 3, do 10 ao 18. Diz: não há um justo, nenhum sequer. Isso aqui é muito grave, irmãos. Para a natureza humana, isso aqui é algo condenatório, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém que busque a Deus. Tá vendo aí? Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se desviaram do caminho. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Observe que Paulo, quando ele escreve esta carta à igreja que se encontrava em Roma, Paulo nunca fundou esta igreja. Mas Paulo, a carta, nós vamos estudar isso quando estivermos falando um pouco mais sobre as epístolas, sobre o Novo Testamento, em especial as epístolas paulinas. Paulo, ele trata aqui sobre a natureza do ser humano. Ele trata aqui sobre a natureza. Qual natureza? A natureza caída do ser humano. A natureza caída do ser humano não pratica a justiça. E por mais que ela queira praticar a justiça, a Bíblia diz o quê? Que a justiça do homem é como trapos de imundícia, né? Ou seja, não é aceitável diante de Deus a justiça de um homem caído. Não, na natureza humana do homem caída, não busca a Deus. Não busca a natureza caída do homem, não busca a Deus. A natureza caída do homem está extraviada do caminho. A sua mente, a sua natureza só pensa maldade. A sua língua só fala enganosamente. Ou seja, todo esse versículos de 10 ao 18 que foi citado aqui
é exatamente sobre as condições da natureza do homem diante dos olhos divinos, diante dos olhos de Deus. A situação do homem era uma situação condenatória. Não há um justo, nenhum sequer, né? Então, esta é a condição do ser humano. Por que que o homem precisa da Bíblia Sagrada? Por causa da sua queda e da sua condição diante de Deus, que é uma condição condenatória. Em estado de queda e de desgraça, o homem já não desfrutava do privilégio de ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Irmãos, quantos aqui já ouviram falar que Deus passeava no jardim na viração do dia? Eu acho que você já ouviu muito isso, né? Os irmãos falando, né, que Deus passeava, né? Deus passeava no jardim. Não. Deus não passeava no jardim. Gênesis 3:8 fala sobre a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Aprove, porém, a Deus fazer uso da palavra escrita como meio de conduzir o homem caído à luz, ao arrependimento, à confissão e à redenção. Através das Escrituras, Deus desce ao nível da compreensão do homem e, com o auxílio do Espírito Santo, se dá a exposição do Evangelho, faz da Bíblia Sagrada a porta de escape e de volta do homem e ao estado de graça perdido decorrente à queda. Com licença. Pode falar, irmã Sara. Então, a Bíblia foi a primeira prova de amor que Deus deu para o homem, né? Além da vida e tal, a misericórdia. Mas, tipo assim, para ele passar a palavra dele escrito para nossa mente tapada, para ele fazer isso, é muito amor. Então, tipo, foi tipo, a primeira prova de amor de Deus para com a gente, né? Exatamente. Porque Deus, qual que era a intenção de Deus? A intenção nunca foi abandonar o homem. A intenção de Deus nunca foi deixar o homem de lado. Você pode olhar na história da Bíblia Sagrada, na história da criação, na história quando Deus formou e criou o homem, que foi sempre Deus que foi atrás do homem, né? Quando o homem pecou, Deus foi lá buscar o homem. Adão, Adão, onde é que você está? Adão estava escondido atrás de uma moita, né? E o que aconteceu? O que Deus fez? Adão, você pecou? Pequei. Então Deus fez o quê? Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva, nos fazendo entender o quê? Que houve um sacrifício para que o homem pudesse novamente voltar a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. A partir daquele momento, Deus sempre tratou com o ser humano de uma forma diferente. Por quê? Porque a espiritualidade do ser humano começou a declinar, começou a cair, né? Observe lá em Gênesis que o homem peca, né? E depois nós vemos o quê? Que depois disso daí já tem o primeiro homicídio, né? O primeiro homicídio. E depois disso daí nós vemos que a violência, a cobiça, a maldade do coração do homem se torna tão grande que Deus resolve exterminar com a humanidade lá em Gênesis 6 e Gênesis 7. Né? Só sobrevivendo o casal de cada animal, né? E a família de Noé. Então, é pura bondade de Deus, né? Pura bondade de Deus. Deus sempre usou uma linguagem. Deus desce, ó. Deus desce ao nível. Deus desce ao nível do homem para poder salvar o homem. Agora você imagine a grandeza disso, né? Imagine a grandeza disso. Deus, o Criador do universo,
descendo ao nível do homem para poder salvar o homem. Né? E você vê que ele não desce só na linguagem. Deus não desce só na linguagem. Deus desce também na forma humana, na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, como João mesmo relata, né? E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Ou seja, Deus desce não só na expressão verbal, Deus desce também na forma humana. Na forma humana, Deus se comunica com o ser humano. Então, na Bíblia Sagrada, que é a revelação especial de Deus, nós encontramos, a gente recebe comunhão, recebe vida eterna, orientações de ética e moral e desfruta de experiências, né? Que nós encontramos comunhão, vida eterna, capacidade mental e vida saudável. Tudo isso está acessível ao ser humano que é encontrado na Bíblia Sagrada. Todos esses itens, tudo isso por causa da queda do ser humano. O ser humano perdeu a sua comunhão, o ser humano perdeu a sua vida eterna, o ser humano perdeu a sua vida moral, a sua vida ética, a sua vida de santidade diante de Deus, e o ser humano perdeu de desfrutar das experiências profundas com Deus. E quando Deus se revela através das Escrituras, a intenção... João, Sim? desculpa se eu falhar de novo. Uma pergunta que acabou de latejar na minha cabeça. Sim? Quando Deus criou o homem, Adão, ele criou ele, tipo assim, já tipo adulto, ou ele veio tipo como um menino primeiro para poder crescer e tal? Eu bateu agora essa dúvida na minha cabeça. Entendi. Nada, eu acho que é bobagem, né? Mas sei lá. Boa pergunta, tá? Eu só consigo responder essa pergunta com base dentro de uma mentalidade judaica, de como eles acreditam que foi a criação de Adão, né? Ou de Adam, né? Como eles mesmos falam, que ele já foi formado na sua fase adulta, né? Já foi formado na sua fase grande, né? Já foi formado na sua fase final. O irmão Zaqueu conseguiu entrar na sala? Conseguiu. Então, ele já foi criado na sua fase adulta, já foi criado já grande, não foi criado bebezinho, pequeno, né? Nós vamos estudar de uma forma mais detalhada quando nós estivermos estudando a síntese do Antigo Testamento, quando nós vamos falar exatamente sobre alguns pontos principais do Pentateuco. Eu acho que, assim, por um lado eu também acho que foi já na forma adulta, porque senão Deus não teria dado uma mulher para ele dizer para eles se multiplicarem se eles fossem uma criança ainda, né? Se nós formos pensar pelo lado cultural nosso, sim, né? Porque a nossa cultura, a nossa cultura ela se diverge muito da cultura judaica, tá? Acredita, só para os irmãos terem uma ideia aqui, acredita-se que quando José desposou Maria, né? Quando José ia casar com Maria tinha em torno dos seus 12 a 13 anos de idade. O quê? Isso choca a nossa cultura, né? Porque a nossa cultura, isso é pedofilia, né? Isso mas também já é quase normal já, né? Exatamente. Mas dentro da cultura judaica... É um absurdo, judaica, mas já estamos acostumados. Dentro da cultura judaica, a mulher já fica apta para o casamento a partir da sua primeira menstruação, né? Ela já está pronta para o casamento. Então, quando nós vemos muitos casamentos na Bíblia, geralmente na nossa cultura nós pensamos o quê? Que é com gente grande. Não. Provavelmente tinha a mulher tinha os seus 13, 14 anos, 15 anos, mais ou menos, já estava
contraindo núpcia, já estava casando já com algum homem, né? Então, isso se difere muito da nossa cultura. Quando nós estivermos estudando sobre o Antigo Testamento, nós vamos entrar muito nessas questões de cultura, vai ser muito legal para os irmãos estarem aprendendo bastante coisa, tá bom? Então, voltando aqui, a Escritura Sagrada, ela é importante por quê? Por causa da queda do homem. O homem está totalmente distanciado de Deus, totalmente perdido. E a Bíblia Sagrada é como uma luz para conduzir o homem, é a mente de Deus, para que o homem possa compreender qual é o caminho da salvação, para que ele receba novamente tudo que ele perdeu, né? A comunhão, a vida eterna, a orientação, a vida moral, né? E desfrutar de grandes experiências de comunhão com Deus. Então, por que eu tenho a necessidade das Escrituras? Por quê? Por causa do amor de Deus, né? É fácil compreender como Deus, podendo viver sem um homem, é difícil, né? É difícil compreender como Deus, podendo viver sem um homem, criou meios, verdadeiros laços de amor, né? Como está em Oséias. Rapaz, hoje eu estou demais para falar, né? Oséias capítulo 11, versículo 4. Através dos quais traz o homem de volta à sua presença, como se lhe fosse impossível viver sem a companhia e a amizade do homem. Repito, desde Gênesis, Deus sempre andou à procura do homem. Jesus mesmo disse isso para a mulher samaritana, lembra lá em João capítulo 4? Porque Deus procura, um verbo de ação, né? Deus procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus está sempre procurando o homem, né? A existência das Escrituras é prova mais do que plausível dos esforços de Deus no sentido de aproximar o homem do seu meigo coração. Quando o homem ganhou a natureza caída, a tendência do homem sempre foi se distanciar mais e mais de Deus. Quando você for fazer uma leitura detalhada, minuciosa, lá em Gênesis, comece a reparar que o homem começa a se distanciar gradativamente ao longo do tempo, gradativamente vai se distanciando de Deus, né? O testemunho milenar das Escrituras é que Deus se dá a conhecer. Ou seja, Deus, ele quer ser conhecido. Deus, ele quer que a humanidade o conheça. Deus, ele não é um Deus que se oculta, não é um Deus que se esconde, não é um Deus que quer sempre permanecer nos bastidores. Não. O Deus das Escrituras é um Deus que se mostra, né? É um Deus amostrado, um Deus que se mostra, um Deus que aparece, um Deus que acena para o homem, dizendo, olha, eu estou aqui. E a linda mensagem da Bíblia Sagrada nos mostra que um Deus que poderia muito bem viver sem um homem, mas ele tenta de todas as formas, revelação geral, revelação especial, falando com as pessoas, enviando o seu filho, preservando a sua palavra ao longo de séculos, para que o homem pudesse se aproximar dele. O homem caído, o homem pecador, o homem miserável, o homem sem a graça de Deus, o homem distante de Deus, e Deus querendo aproximar o homem novamente de sua presença. Irmão, Sim. pra ser bem sincera com o senhor, eu tô toda besta agora que Deus quer, sempre que sendo assim, meu amigo, tá ligado? Tipo assim, eu ser íntima de Deus faz ele feliz. Já pensou, tipo, criador do universo querer ser meu amigo? Exatamente. Tipo, o quê? Eu tô passada, chocada, tô toda besta agora. O sentimento de alegria para o coração de Deus é expresso exatamente quando a Bíblia fala sobre a morte do ímpio e a morte do justo. Que Deus, ele sente tristeza na morte do ímpio, mas Deus sente alegria na morte do justo. Por quê? Porque
É alegre aos olhos do Criador um justo que morreu e morreu na sua presença. Porque estará o quê? Para todo sempre ao lado dele. Né? A Bíblia Sagrada, ela narra a história de um Deus que, eu não vou dizer que morre de amor, porque Deus não morre, né? Mas que Deus é cheio de amor para com a humanidade. Então, por que a Bíblia é importante para nós? Por que a Bíblia é necessária? Porque a Bíblia é a expressão do grande amor de Deus para com a humanidade, né? O testemunho milenar das Escrituras é que Deus se dá a conhecer. A nossa crença na bondade de Deus há de nos conduzir necessariamente à compreensão que, através da sua palavra, ele se revela pessoalmente àquele que ele criou. Ou seja, Deus preparou todos os meios para que o homem pudesse conhecê-lo, para que o homem pudesse ter um encontro com ele. E a Bíblia Sagrada é um desses grandes e maravilhosos meios pelos quais Deus se revelou ao ser humano. O nosso Deus, ele é diferente dos deuses da mitologia, né? Os irmãos com certeza já ouviram falar sobre a mitologia grega, os deuses antigos, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, né? Ou seja, existia um Deus, né? Um Deus no Egito, que ele é totalmente diferente, né? Contrário de um Deus bondoso que as Escrituras nos mostram. Eu destaquei ele aqui, né? A mitologia do Egito antigo conta da esfinge que propunha enigmas aos transeudes, né? E como os matava quando não os podia decifrar. Não é assim que Deus age. Ele não nos submete a nenhum teste para nos convencer de quão ignorantes somos. Pelo contrário, ele se revela a nós com o propósito de nos fazer entender que é possível conhecê-lo melhor. Os mistérios registrados nas Escrituras não serão mistérios eternamente, né? O enigma da esfinge, não sei se os irmãos já ouviram falar alguma coisa sobre enigmas da esfinge, que é exatamente dentro da mitologia do Egito Antigo, que conta a história dessa esfinge aqui, ó. Essa imagem aqui é uma esfinge que contava enigmas. Aqui eu coloquei até um enigma que foi colocado aqui, para os irmãos poderem entender como é que eram esses enigmas, né? Diz aqui, ó, a mitologia grega fala da esfinge, um monstro que lançava seu enigma e devoravam quem não os desvendasse. Eis a pergunta, um dos enigmas, né? Qual é a criatura que pela manhã anda com 4 pernas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3? O herói Etipo nem gaguejou. O homem respondeu, pois tratava-se de uma metáfora do ciclo da vida. A solução salvou-lhe a pele. Ou seja, conta-se essa história dentro da mitologia do Egito Antigo, que esta esfinge falava um enigma. Essa história de enigmas já permeia por toda a história da humanidade. Lembra lá de Sansão, que coloca enigma, né? Então, ele permeia toda a história da humanidade. E esta esfinge, ela, comparada com um deus, ela propunha enigmas às pessoas, e quem não acertasse esses enigmas, ela o devorava, ela os matava. Ao contrário do Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras faz o quê? Desce na linguagem do homem e fala de uma maneira que o homem consiga compreender, né? Ou seja,
quando nós estudamos a Bíblia Sagrada dentro da área teológica, nós começamos a entender a mente de Deus. É óbvio que isso é uma figura de linguagem. A mente de Deus é infinita, mas nós começamos a entender exatamente tudo aquilo que Deus quis que o homem entendesse, ou quer que o homem entenda, né? Então, o nosso Deus é diferente dos deuses da mitologia. Os deuses da mitologia colocavam enigmas, dificultavam os homens de se aproximarem dele. Mas o Deus das Escrituras, o verdadeiro Deus, o Deus com D maiúsculo, não o Deus com D minúsculo, mas o Deus com D maiúsculo é o Deus que desce ao nível do homem para que possa abraçar o homem novamente. O que Deus fala ao homem, Deus fala de uma maneira que o homem possa compreender. É bem diferente dos deuses do Egito Antigo ou os outros deuses da mitologia. Necessidade das Escrituras. Por que nós necessitamos das Escrituras? Por causa da igreja. Os irmãos já imaginou como seria a igreja? A igreja de Cristo hoje, né? A igreja de Cristo. Como é que seria a igreja sem a Bíblia Sagrada? Os irmãos já imaginou como seria? Porque nós utilizamos a Bíblia Sagrada todos os cultos, todas as horas nos cultos, né? Como é que seria a nossa orientação sobre conduta, ética, moral, santidade, obediência, reverência? Como é que nós iríamos assim, saber qual era a vontade de Deus ou o que Deus queria? Talvez a gente nem saberia que existia um Deus, né? Por causa das Escrituras. Por que nós necessitamos? Necessitamos por causa da igreja. É fundamental a Bíblia Sagrada para a igreja. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É o que Paulo diz para Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Ou seja, ele não diz que é só a metade. Ele não diz que é só o Antigo Testamento. Ele não diz que é só o Novo. Ele não diz que é só alguns pontos da Bíblia Sagrada, né? Ou seja, é toda a Bíblia. Toda a Bíblia é necessária. Irmãos, quantos já ouviram aqui? Quantos já ouviram os irmãos falarem assim, não, o Antigo Testamento está descartado. O Antigo Testamento já não vale mais. Quantos já ouviram? Eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? A lei foi abolida. Acabaram com a lei, né? Isso é um dos grandes problemas que se dá quando não se estuda teologia. Alguém ia falar alguma coisa? O Zaqueu, pastorzinho. Ô, irmão Zaqueu, Pai do Senhor, pode falar, meu irmão. Meu pastor, eu já ouvi pessoas dizer que nós não devemos mais ler o Velho Testamento porque agora temos que nos empenhar a ler o Novo Testamento porque o Velho já é passado. Então, já conversei com pessoas e me disseram que agora o nosso objetivo é ler só o Novo Testamento, porque o tempo da lei não nos interessa mais. E todas as vezes que eu leio o livro, o Velho Testamento, muito interessante. Então, o Novo Testamento sem o Velho Testamento não teria sentido. Exatamente, né? É fundamental o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Escritura. Irmãos, quando nós lemos aqui, quando nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando nós lemos aqui,
que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Quando Paulo diz toda a Escritura, os irmãos acham que ele está se referindo ao quê? O que era utilizado na igreja primitiva como orientação de ensinamento? O que era utilizado? O Antigo Testamento, eu acredito que seja, né? Exatamente, irmão Jesus. Porque na época eles não tinham Novo Testamento, eles estudavam Isso. o Antigo Testamento. Se fosse aula presencial, eu ia lá na sua cadeira e lhe dava um abraço. Exatamente isso. Ou seja, Eles não teriam como usar. Sim, irmão Jefferson, pode falar. Eles não teriam como usar o Novo Testamento. Se foram eles que escreveram o Novo Testamento, seria complicado. Exatamente, irmão Jefferson. Exatamente. Então, é interessante nós frisarmos o quê? Irmão, Sim, irmão Jefferson, pode falar. Irmão, eu já ouvi um pastor falar uma vez que ele disse que era preciso a gente ler primeiro o Novo Testamento e depois ler o Segundo Testamento, porque tem muita coisa que você não entende no Velho Testamento e a explicação está no Novo, e os apóstolos já se detalharam para a gente sobre isso. Então, seria até um modo adequado de ler a Bíblia, para você entender melhor. Exatamente, exatamente. E é interessante que o Antigo e o Novo, eles se completam. É como se fosse a única palavra de Deus. É como se não existisse Antigo e Novo. É como se fosse um só. Mas que o Antigo e o Novo, o Antigo é exatamente o quê? É exatamente a representação daquilo que iria vir mais perfeito. Nós vamos estudar isso melhor quando nós estivermos estudando sobre o Antigo Testamento, né? Porque nós vamos entender esse conceito de uso do Antigo Testamento e o que ele representava e o que ele representa, né? Por enquanto, nós só mesmo damos uma passada por cima. Mas a igreja primitiva, ela usava o Pentateuco, a Torá, a lei, né? Os 10 mandamentos, as leis de Deus, usava. Até porque, como o irmão Jefferson falou, né? Se foi exatamente eles, né, no Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Judas, né? Foi exatamente Tiago, foram eles que escreveram, né? Como é que eles poderiam? Eles nunca imaginaria que tudo aquilo que eles tinham escrito pudesse virar a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, né? Paulo nunca imaginaria que todas as suas cartas, tanto as pastorais como as gerais, né, ou todas as outras cartas que foram escritas, nunca nenhum escritor imaginaria que isso viraria regra de fé e prática para as nossas vidas. Então, no tempo da igreja primitiva, eles usavam as escrituras. O que eram as escrituras? O Pentateuco, a Torá, os profetas, os salmos. Eles utilizavam isso. A interpretação vinha da associação do que Jesus falava e eles pegavam o Antigo Testamento e entendia o ensinamento de Jesus, que era baseando-se no Antigo Testamento, né? Ou seja, daí se formulou as doutrinas, os ensinamentos, né, que a igreja primitiva foi alimentando esses pensamentos e ensinando, propagando tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Até porque esta era a missão da igreja, né? Ensinai, fazer discípulos, né? Ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda
aquela ordenança de Deus, né? Na pessoa de Jesus. Irmão Então, Igor. quem que está falando? Abreu. Opa! Diga, irmão Abreu. Eu ouvindo agora o irmão falando sobre alguém dar dica de que a gente não precisa mais ler o Velho Testamento. E essa pessoa que falou isso, no caso lá do irmão, que esse pastor que entende que não se tem mais necessidade de ler o Velho Testamento, o que diria da leitura do profeta messiânico, o Isaías? É uma coisa tão interessante. Eu vejo Isaías como um livro de transição. Parece que ele está fazendo uma transição de uma passagem, está saindo do Velho Testamento, entrando para o Novo. É o camarada que fala tudo. Parece que ele está assim, antevendo toda a situação de Cristo, da vinda de Cristo. E o próprio livro em si, achei interessante, a própria distribuição do livro, 66 capítulos, 39 para cá, 27 para cá, é interessante. Eu creio que quando chegarmos aí, nós vamos passar por essa parte interessante. Vamos sim. A relação. Nós vamos entender que dentro da inspiração das Escrituras, que é um assunto que está um pouquinho mais lá na frente, que eles tiveram a inspiração para escrever algumas coisas, mas eles não tinham a total compreensão. Eles apenas estavam transmitindo algo que vinha da parte de Deus. Nós vamos entender isso mais para frente. Ou seja, irmãos, não podemos de forma alguma, descartar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sombra daquilo que iria vir mais perfeito. O que é mais perfeito? O Novo Testamento, né? Na pessoa do Senhor Jesus, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Não cumpriu todas. Jesus não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Mas por quê? Porque são profecias de caráter escatológico, que ainda será concretizado, que ainda será cumprido, entendeu? Mas todas as profecias relacionadas à sua vinda para salvar a humanidade, para morrer pelos pecados, o seu ministério profético de cura, de libertação, a sua palavra, a sua vida cheia do Espírito, né, a sua sabedoria, tudo isso foi cumprido na pessoa de Jesus. Não é à toa que lá na cruz do Calvário, Jesus ele disse o quê? Está consumado, né? Que é o tetelestai, famoso tetelestai na língua grega, né? Tetelestai, ou seja, está pago, não tem mais dívida nenhuma, né? Ou seja, Jesus consumou tudo aquilo que era para ele consumar, tudo aquilo que era para ele cumprir, Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Ou seja, toda a Escritura, irmãos, não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, é toda ela, absolutamente toda. É útil para a igreja, a necessidade da Bíblia, a necessidade das Escrituras para a igreja é fundamental. Uma vez que as Escrituras nos foram dadas como proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como compreender a igreja caso as Escrituras não existissem? Ou seja, como é que eu seria orientado para andar, falar, viver? Como é que eu... Não teria como, porque eu não teria como ter a orientação, né? Avançando um pouco mais, a necessidade das Escrituras por causa do cristão individual. Queridos, nós precisamos da Bíblia por quê? Porque a humanidade é pecadora. Nós precisamos da Bíblia por quê? Porque ela é a nossa única regra de fé e prática para o conjunto da igreja. É uma necessidade. É através dela que Deus nos ensina, é através dela que Deus nos orienta, é através dela que Deus nos mostra o caminho. Pode falar, é a irmã Sara, né?
Pra essa parte que você está falando agora, Sim, Massara. para que a gente precisa da Bíblia, tu tá resumindo, precisa falar um pouquinho mais devagar para dar tempo de eu pegar. Por favor. Não entendi, Sara. Essa agora que o senhor está resumindo a nossa necessidade das escrituras, o senhor está falando, resumindo o que a gente já falou e tal, Sim. para o senhor falar um pouquinho mais devagar para dar tempo de eu pegar. Eu continuo sem entender essa última parte. Para o senhor falar um pouquinho mais devagar para eu conseguir pegar. Ah, tá, entendi. Me perdoe. Tá bom. Esse resuminho aí que o senhor está fazendo, rapidez. Ah, sim. Então, nós estávamos falando o quê? Sobre a importância, né? A necessidade das escrituras. Por quê? Por causa da queda do homem, né? O homem, precisamos das escrituras, por quê? Por causa da queda do homem. O homem se distanciou. As escrituras é a revelação especial de Deus para trazer o homem novamente. Porque nós precisamos das escrituras. Porque nas escrituras contém tudo o que nós precisamos saber sobre a salvação. Porque nós precisamos das escrituras por causa do grande amor de Deus. As escrituras é a história de amor, a história de um Deus cheio de amor para com uma humanidade caída, perversa, maldosa, e é exatamente nas escrituras que nós encontramos o amor de Deus, a prova do amor de Deus para com as nossas vidas. Por que nós necessitamos das escrituras? Por causa da igreja. Seria difícil compreender como seria a igreja se não existisse a Bíblia Sagrada, as escrituras. Se Deus nunca tivesse falado um A para o ser humano, como é que não seria a vida do ser humano? Como é que não seria a vida do ser humano? Então, porque nós necessitamos das escrituras por causa do cristão individual. As escrituras também é algo individual. Ela serve para a minha vida cristã individual. A regra cristã do certo e do errado é a palavra de Deus. Irmãos, tudo o que nós precisamos saber para a nossa vida de certo, o que é errado, como devo agir, como devo falar, como devo me comportar, como devem ser as coisas, como negociar, como comprar, como tratar o irmão, como fazer com uma situação difícil, está contido na Bíblia Sagrada. É a regra cristã do certo e do errado, é a palavra de Deus, né? Os escritores do Antigo e do Novo Testamento, tudo o que os profetas e os homens santos da antiguidade escreveram, quando movidos pelo Espírito Santo, toda a escritura que foi dada pela inspiração de Deus que é realmente proveitosa para a doutrina e para ensinar toda a vontade de Deus, para a reprovação do que é contrário e para a correção do erro e para instruir-nos e treinar-nos na justiça. Ou seja, quando seguimos a Bíblia Sagrada, nós temos o que o salmista nos diz em Salmo 119, no verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que o salmista queria dizer com isso? Queria dizer que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, naquela época, porque a mentalidade deles era exatamente a Torá, né? Era as leis de Deus. O que são as leis de Deus? São a orientação para que o homem saiba aonde pisar. As leis de Deus é a orientação que mostra ao homem qual é o caminho que ele deve seguir, qual é as decisões que ele deve tomar. Por isso que o salmista aqui resume todo esse pensamento da importância da lei de Deus exatamente nesse verso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Vamos tornar isso assim mais dentro da nossa linguagem, né? Eu costumo dizer para os irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é farol alto,
ela é farol baixo. Ela é farol baixo e ela é farol alto. Farol baixo, porque ilumina onde eu devo pisar. E farol alto ilumina qual o caminho que eu devo seguir. Ou seja, o crente que reconhece que ele necessita da Bíblia Sagrada para tomar decisões, para se autocorrigir dos seus erros, para receber orientações, ele tem uma caminhada segura. Ele tem uma caminhada de acordo com a vontade de Deus, né? Por quê? Porque na vida existe sempre dois caminhos a seguir, né? O certo e o errado. E para descobrirmos qual é o caminho certo e qual é o caminho errado, é examinando nas Escrituras, buscando a orientação nas Escrituras, né? Porque devo... Então, até aqui, né? Por que a necessidade das Escrituras? Por causa do cristão individual, por causa da queda do homem, por causa da igreja de Deus, né? Por quê? Porque Deus não é um Deus que se oculta e oculta a sua vontade. Deus é um Deus que se revela e revelou a sua vontade ao ser humano. Agora, por que estudar a Bíblia? Né? Ainda hoje eu estava ouvindo um arqueólogo falando que a Bíblia ela é um livro que você deve meditar nela e você deve estudá-la. Você deve estudá-la. Porque quando nós apenas vamos ler, muitas coisas erradas podem subir na mente do homem, né? Apenas com uma simples leitura, sem compreender, sem estudar, sem averiguar, principalmente quando existe aquelas questões, lembra que nós falamos das questões das figuras de linguagem, né? Das figuras de linguagem. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca. Uma simples leitura disso daí não nos faz entender a veracidade dessa expressão, né? Ou seja, é apenas uma figura de linguagem. Por que devo estudar a Bíblia? A Bíblia é o único manual de vida. Nós não temos outro. É o livro texto do cristão, por isso precisa manejar bem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15 de 2 Timóteo, Paulo fala sobre o manejar bem, né? Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. A palavra grega, o significado da palavra manejar na raiz grega é cortar em linhas reta. Ou seja, tem que dominar o instrumento, tem que dominar a palavra de Deus, tem que ter como o salmista mesmo diz, né? Escondi e guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Né? O cristão, ao estudar a Bíblia Sagrada, ele armazena a Bíblia Sagrada no seu coração e todas as suas decisões são dentro da retidão daquilo que a Bíblia nos orienta. Porque eu devo estudar a Bíblia? A Bíblia é tão importante para a nossa vida, por quê? Porque ela é o alimento da alma. Ela alimenta a alma. Nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, merendamos, jantamos, e alguns de nós ainda assalta a geladeira na madrugada, né? Ainda come escondido na madrugada, belisca uma coisa aqui, outra ali durante o dia. E a nossa alma? Né? A nossa alma só tem um alimento para a nossa alma, que é exatamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está em confronto com Satanás, e Satanás diz para ele, transforma essas pedras em pães. Né? E Jesus diz o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra
que sai da boca de Deus, né? Ou seja, a palavra de Deus é o alimento para a alma do homem. É o instrumento que o Espírito Santo usa. A palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa. A palavra de Deus, ela é comparada a qual tipo de instrumento de guerra? A palavra é comparada a qual tipo de instrumento de guerra na Bíblia Sagrada? Espada. Espada, exatamente. Lembra lá de Efésios, capítulo 6? A espada do Espírito, né? Ou seja, é o instrumento, né? O Espírito Santo usa exatamente a palavra para as nossas vidas, né? Para nos libertar, muitas das vezes, para nos orientar, exatamente a Bíblia Sagrada. Ele usa a palavra de Deus para nos orientar e nós usamos a palavra de Deus para anunciar a verdade de Deus ao mundo. Por que estudar a Bíblia? Porque é o único manual da vida. Porque é o alimento da alma. Estude, estude. Ler Bíblia é bom? É ótimo, é muito bom. Mas estudá-la, meditar nela e estudá-la é melhor ainda. É melhor ainda. Vamos falar um pouco sobre a inspiração das Escrituras. Até aqui, tem alguma dúvida? Os irmãos estão com alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Sim. Tem alguém com alguma dificuldade? Ou não? Então nós vamos... Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Se eu estiver falando muito rápido, ou se eu estiver não conseguindo me expressar melhor, e você, meus irmãos, não conseguiram entender, os irmãos pedem para nós repetir. A gente repete, tá bom? Irmão Igor, tem uma dúvida que eu tenho. Sim, irmão Abreu. Eu sou muito sincero com isso. Pode falar. Você falando o que os antigos liam, Pode falar. Antes de termos o Novo Testamento, o que os antigos liam? Eu sei da Torá, o Pentateuco, e eu sei que tem também, salvo engano, o Talmud. E eu gostaria de saber o seguinte, qual era mesmo? Eu sei que não era um livro só, porque a Torá, salvo engano, era o livro dos profetas, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E qual era mesmo assim a sequência, o conjunto de livros que eles tinham como literatura sagrada? No caso, antes que a Bíblia tivesse a sua parte do Novo Testamento. Entendi. Ótima pergunta, irmão Abreu. A Bíblia no Antigo Testamento, para o povo judeu, para o povo hebreu, para o povo judeu, vamos dizer assim, porque já tem a narrativa completa, né? Era exatamente o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Para eles também fazia parte das suas leituras, principalmente nos dias de sábado, nas sinagogas, né? O Pentateuco, os profetas, que era um livro separado, os profetas, os pergaminhos dos profetas, né? E os salmos. Os salmos também eram lidos, cantados e estudados. Eram os salmos. Ou seja, eles tinham quantas literaturas? 7, de inspiração divina, né? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros. Eles tinham os profetas. O que eram os profetas? Que nós conhecemos como profetas maiores e profetas menores. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Profetas maiores, profetas menores, o porquê disso. E os salmos, né? A minha esposa tá com um gangue aqui. E os salmos, né? Os salmos também eram lidos, cantados e estudados por eles. Mas também existia a tradição dos anciões.
Quem já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar, irmão Abreu, sobre as tradições dos anciões? Já, mas eu não sabia que estava conectado com a história dos hebreus e dos judeus. Sim, sim, a tradição. Jesus, ele menciona sobre a tradição dos anciões. Quando nós vamos ler os evangelhos de uma forma mais cautelosa, Jesus menciona as tradições dos anciões, porque eles pegavam e era como se eles igualasse o pensamento dos anciões, porque dentro da cultura judaica os anciões eram homens extremamente sábios e respeitados, né? Isso já vem de milênios, ou seja, nas portas das cidades, quem sentava eram os anciões, que as pessoas iam até eles para buscarem conselhos. Ou seja, os anciões eram aqueles que pensavam sobre a lei, formulavam palavras de sabedoria e instruía e ensinava o povo, né? Ou seja, surgiu aí a tradição dos anciões, como os anciões andavam, como os anciões falavam, como os anciões agiam em determinadas situações. Eles pegaram tudo isso e seguiam à risca, seguiam à risca isso daí. Ou seja, Pentateuco, os profetas, né, os salmos e a tradição dos anciões, que eram seguidos também, que eles observavam também de forma respeitosa. E acredito eu que até de igualdade com as escrituras, né? Era o zelo deles tão grande com isso. Entendido até aqui, irmão Abreu? Sim, sim. Eu sabia por pedaço, faltava só uma cola assim para emendar tudo na sequência, bonitinho. Mas tá ótimo, tá bom. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Isso vale para todos os alunos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre inspiração. Vamos só dar uma palhinha aqui sobre inspiração e deixar o restante para a segunda aula, tá bom? Que o tempo voa, meu Deus do céu. Inspiração das Escrituras. Bom, nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é de origem divina, o Antigo Testamento é de origem divina, o Novo Testamento também é de origem divina. Nós vamos entender a diferença dessas duas áreas. Lembrando que, para nós, igreja, né, para nós, dentro da nossa cultura, dentro da formação da Bíblia Sagrada, nós falamos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas para os judeus, tanto os ortodoxos, daqueles que vestem roupinha preta, já viram né, no Muro das Lamentações, né, que tem aqueles cachinhos, o quipá, roupa preta, e fazendo assim no Muro das Lamentações, né, orando, tanto para aqueles homens lá ali, aqueles judeus, quanto também para os judeus messiânicos. É mais comum entre os judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, vamos falar deles aqui, eles não dizem, eles não se pronunciam assim, Antigo e Novo Testamento. Para eles não há antiguidade na palavra de Deus. Para eles é Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Não existe Antigo, porque a palavra de Deus para eles não envelhece. A palavra de Deus é eterna, né? A palavra de Deus não tem limitações de tempo. Ou seja, o próprio livro de Hebreus, que é praticamente uma boa parte dele é a mistura, o conceito do Antigo Testamento, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? É aquela expressão que nós costumamos dizer, né? Aquilo que é pecado lá no primeiro século continua sendo pecado hoje, se referindo às doutrinas, né? Ou seja, a palavra de Deus não muda. Então, para a visão, mentalidade judaica, do judeu messiânico, os judeus que acreditam em Jesus, não existe Antigo e não existe Novo. É o Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Não estranhe se alguma hora eu mencionar Primeiro Testamento ou Segundo Testamento, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim.
Diga, Massara. Professor, esses judeus messiânicos, é assim que fala? Judeus messiânicos. São os únicos que acreditam em Cristo? Exatamente, exatamente. Todos os outros demais judeus não acreditam que Jesus é o Messias, não acreditam que Jesus é o Salvador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nas aulas, nas outras disciplinas, e os irmãos vão entender na íntegra porque os judeus não aceitaram Jesus como o Messias, porque Jesus foi rejeitado como Messias. Porque a nação de Israel rejeitou, porque os judeus da época rejeitaram Jesus. Bom, tendo dito isso, nós entendemos que o Antigo Testamento é inspiração divina, foi dado por Deus para Moisés, e o Novo Testamento também foi dado por Deus, né? Foi dado através do Senhor Jesus como inspiração aos discípulos, né? Ao apóstolo Paulo, e assim sucessivamente. Então, o que se trata sobre inspiração divina? O que é inspiração divina? O uso do termo inspiração tem a finalidade de designar a influência controladora que Deus exerceu sobre os seus escritores na Bíblia. Tem a ver com a habilidade comunicada pelo Espírito Santo de receber a mensagem divina e de registrá-la com absoluta exatidão. O que diferencia a Bíblia dos demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Os livros da Bíblia Sagrada têm o seu diferencial. Por quê? Porque é um livro inspirado por Deus, né? É devido à sua inspiração que a Bíblia é chamada a Palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada, literalmente, é dada pelo sopro de Deus. Inspiração é exatamente o sopro. É como se Deus estivesse soprando na cabeça do apóstolo Paulo, na cabeça de Isaías, na cabeça de Moisés, entendeu? É como se Deus estivesse fazendo assim, ó, soprando. A ideia da palavra é esta, sopro, né? Ou seja, Deus tirou de dentro dele e entregou ao homem, à mente, ao coração do homem. Quem fez o trabalho de inspiração? Deus deu o conteúdo, o Espírito Santo foi conduzindo as pessoas a escreverem a Bíblia Sagrada, né? Ou o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ou o Segundo Testamento, né? Porque a profecia não foi antigamente produzida por vontade humana alguma, escreve Pedro, né? Mas os homens santos de Deus falaram inspirados, soprados, né, pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ou seja, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Ageu, Sofonias, Amós, aí vai, né? Todos esses profetas falaram não por vontade humana, mas por vontade divina. Eles anunciavam a palavra de Deus. Agora, você imaginou o estrago que seria se tudo isso tivesse sido uma ideia da mente humana? A Bíblia estaria cheia de contradições, né? A Bíblia estaria cheia de ideias errôneas. Vamos falar um pouco sobre ideias errôneas sobre a Bíblia. A doutrina da inspiração, como é apresentada na palavra, é relativamente simples. Mas o surgimento de ideias errôneas criou a necessidade de proteger a doutrina certa com as definições completas e detalhadas. Contra estas teorias, é necessário afirmar que a inspiração das Escrituras é a seguinte. Irmãos, muitas ideias surgem e surgiram e ainda surgem até os dias de hoje para falar sobre a inspiração das Escrituras. Ou seja, muitas mentalidades de homens querem minimizar
as Escrituras, no sentido de dizer que elas não é inspiração, não é inspirada por Deus, que ela é uma ideia, que ela é uma ideia do homem, né? Que foi os homens que escreveram, né? Realmente foi os homens que escreveram, até porque Deus usou os homens, Deus não usou anjo para escrever, Deus usou os homens. E nós vamos estudar também sobre quão maravilhoso foi Deus usar o ser humano para escrever a sua palavra, né? Que algo honroso ao homem. Então, muitas ideias surgiram ao longo, dizendo, não, a Bíblia não é toda a palavra de Deus, apenas alguns trechos, algumas partes da Bíblia é a palavra de Deus. Não contém toda, ela não é toda a palavra, mas ela contém a palavra de Deus. Nós vamos estudar. Irmãos, muito conteúdo daqui, tá? Do livro de indicação para os irmãos. Tá bom? Principalmente essa parte de inspiração está contido detalhadamente aqui, tá? Infelizmente, nós não temos disponibilidade de compra pelos fornecedores, mas está dentro da proposta que eu fiz aos irmãos, tá bom? Avançando. O que eles dizem? Dizem que é divina, e não apenas humana. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Por quê? Não, foi os homens que escreveram, é só obra do homem. Não. Ela é divina. Ela não é apenas humana. O modernista, né, identifica a inspiração das Escrituras Sagradas como o mesmo esclarecimento espiritual e sabedoria de que foram dotados tais homens como Platão, Sócrates, né, Shakespeare. Ou seja, para muitos céticos, quando se trata de Bíblia Sagrada, eles não acreditam na inspiração da Bíblia Sagrada porque eles comparam a Bíblia Sagrada como a sabedoria de esses homens que foram grandes filósofos, né? Grandes filósofos ao longo da história, Platão, Sócrates, Shakespeare, né? Que são estudados até os dias de hoje. São estudados até os dias de hoje. Então, para esses críticos, eles acreditam que a mentalidade que escreveu a Bíblia Sagrada é a mesma mentalidade desses homens, desses filósofos, que foram gênios, né? Foram gênios literários ao longo da filosofia, ao longo da história da filosofia, ao longo da história dos conceitos religiosos que surgiram ao longo da história da humanidade. O avanço social, filosófico da sociedade geraram grandes pensadores, né? E que para os céticos a Bíblia Sagrada nada mais é do que uma obra de uma mente filosófica que foi registrada, né? Quando minha professora de filosofia, né, que agora eu estou estudando filosofia, não acredita na Bíblia. Eles acham que, assim, acho que eles bajulam muito os filósofos antigos, principalmente Sócrates. Exatamente. Bajulam muito, entendeu? Tipo assim, eles acham que depois da morte não tem mais nada, acabou. Sim. Que a vida é aqui na Terra e um monte de besteira que eles falam, assim, sinceramente, tipo que é meio que injusto tentar aprender a nossa mente em um livro, com a Bíblia que eles referiram, né, em um livro pequeno, sobre a criação do mundo, a criação das coisas, de uma coisa assim, em um Deus. Eu fiquei olhando assim essa arrumação. Exatamente. Eu quero uma live dela que a gente tá na pandemia e não tá na escola, né? Porque senão tá no tutano. Exatamente. A área da filosofia, ela geralmente nega a inspiração divina, né, das Escrituras. A né? maioria eles, o eu. Exatamente. Eu fui estudar um pouco a fundo sobre isso, porque se a pessoa não tiver firmada em Cristo, quando ela se deixa levar por isso, entendeu? Deixa levar. Porque sabe conversar em palavras bonitas e tal, então, tipo, e são bem convincentes, então osso. Eles não acreditam, a maioria, grande parte, não acreditam. Eu digo tipo assim, nossa, eles não querem
se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, mas ficam bajulando um pó, um homem, uma coisa assim. É porque exatamente a filosofia, a tendência dela é levar o homem ao questionamento, a pensar, a buscar respostas para as coisas, né? Quem é a origem da vida? Qual é o destino do homem? O que é a morte? O que vem depois da morte? Será que existe? Não existe? A filosofia, ela é isso, ela põe o homem a refletir, a pensar, né? A questionar as coisas. E para a mentalidade filosófica, dentro da área das críticas para a Bíblia Sagrada, os céticos não acreditam, diz que é uma mentalidade humana, puramente humana. Deus utilizou a mentalidade humana, Deus usou sim a mentalidade humana, mas porém com a inspiração divina. E nós vamos entender como que Deus fez para usar o homem para escrever a Bíblia Sagrada, de tal forma que homens ao longo da história de séculos não se contradizem, né? Homens que nunca se conheceram, homens que nunca se viram, não eram contemporâneos, não eram do mesmo tempo, não moravam na mesma cidade, não eram vizinhos, vamos dizer assim, e escreveram algo que depois de 100, 200, 300, 400 anos, outra pessoa foi escrever e escreveu algo que complementa ou concorda com aquilo que foi escrito há 400, 700 anos atrás, né? Ou seja, não pode ser uma obra da mente humana, aqui, ó, como a filosofia narra, né? Como a filosofia diz, não pode ser uma obra puramente humana, porque se fosse, haveria um desastre, né? Porque o homem, ele vive se contradizendo ao longo da história. Ou seja, a Bíblia Sagrada, essa teoria rouba, né? O conceito de que a Bíblia não é humana, só humana, né? Essa teoria rouba a palavra inspiração. Todo o seu sentido não combina em absoluto com o caráter sobrenatural e único da Bíblia. Nada e nem ninguém pode ser comparado à inspiração das Escrituras Sagradas, pois elas são o sopro de Deus, né? Ou seja, Deus soprou, Deus escreveu para Moisés, Deus escreveu para Moisés as leis, né? Deus soprou as leis, os mandamentos, as orientações para o homem, né? Não tem filosofia, não tem filósofo, não tem profecia, não tem profeta, não tem pregador, não tem sonhos, não tem visões, não tem revelações, não tem livros que se igualem à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é de origem divina. Irmão Abreu? Pastor. Sim. Eu estava falando aí sobre essa questão de não tem como comparar. Sim. Eu estava me lembrando de uma história que eu vi numa palestra de um pastor. Eu gosto muito quando eu confronto pessoas que querem debater comigo, eu gosto muito da parte técnica. Sim. Aí falando sobre inspiração e expiração, eu estava me lembrando, esse negócio da gente estudar linguística é bom por causa disso. A gente acaba vendo essas coisas. Existe explicação científica e que batem certinho com a Bíblia. Exatamente. Agora, sobre os homens, não queria admitir, eu vi no estudo, os astrônomos intrigados, porque dentro da contagem do calendário, nós usamos o calendário gregoriano, né? Gregoriano. Dentro do calendário, existe uma falha no tempo, que os homens não conseguem explicar. Por exemplo, como é que você tem o mês de fevereiro, que a cada 4 anos tem um dia a menos no calendário. Aliás, tem um dia a mais a cada 4 anos. É o ano bissexto, né? E o rapaz falando assim, o camarada foi puxando, foi contando a história, foi contando, e aonde é que ele chegou? No dia em que Josué fez o sol parar. Aquilo, os astrônomos encontraram um buraco no tempo que não bate. Tá? É tipo assim, todo dia tem 30, todo dia tem 31, mas tem um determinado dia que não bate, ele não encaixa. Eles procuram porque procuram,
E aí, se você vai para a Bíblia, juntando uma coisa com outra, você acha onde está e o homem não quer aceitar. Tá lá explicado. Exatamente, exatamente. Essa é a falha. É como se fosse uma lacuna, né? Uma brecha que ficou ali no tempo, né? Naquela passagem de Josué. Isso, o sol deixou de girar por Exatamente. várias horas, e isso dentro do calendário, quando eles vão contando, voltando no tempo, a Bíblia explica, mas eles não querem aceitar. Então, problema deles, né? É porque o milagre ali naquela passagem é um milagre espantoso, é algo miraculoso que aconteceu ali, né? É algo que prova o que Deus, ele está no controle, ele sustenta todas as coisas. Vai ter uma disciplina que nós vamos falar exatamente sobre essa passagem aí. É muito curioso o milagre que aconteceu ali. E, tipo, o que aconteceu lá no passado interfere na nossa vida hoje. Hoje. Tipo assim, eu tô passada, chocada. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado, gente. Exatamente. E pior, o melhor que encaixa direitinho, tipo, eu tô... Ai, credo, é muita informação. E olha hoje, né? Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, no início de tudo. E nós hoje estamos num corpo corruptível por causa do pecado de dois seres humanos, os primeiros seres humanos que pecaram no início da história da humanidade, né? E isso reflete até nós hoje. Por quê? Porque nós herdamos, é o pecado herdado, né? Nós herdamos essa natureza corrompida, desobediente de Adão e Eva, né? Ou seja, você vê que a história ela segue numa linha cronológica, Deus conduzindo a história, né? E inspirando as pessoas a registrarem esses momentos para que sirva para nós, como a Bíblia mesmo diz, né? Como aio, como professor ou como ensinador, como orientador para a nossa vida, né? Ou seja, passei uma situação, pastor. Sim, meu Abreu. Eu passei uma situação que eu me lembro dessa situação com tanta alegria, quando eu consegui encaixar aquela passagem de Jesus, o Cordeiro Mudo, que Pilatos não encontrou mancha nele, quando eu consegui juntar essas passagens com Levítico, lá nos sacrifícios, cordeiro sem mancha, como é que era feito o sacrifício, a água em volta. Quando eu consegui juntar as passagens, pastor, vírgula por vírgula, palavra por palavra, a simbologia, o que o sacerdote fazia, o que Pilatos fez, o que Jesus fez, o que os soldados fizeram. Interessante, quando você conseguia juntar, eu pela primeira vez na minha Bíblia, na minha vida, eu li a Bíblia de joelhos chorando. Quando eu vi meu Jesus, a sombra, tá aqui, olha, tava tudo aqui. Lá a representação, né? O Antigo Testamento é a sombra. É a representação de tudo aquilo que iria vir em Jesus no Novo Testamento. Eu tô passada, chocada. Eu tô no livro de Levítico e agora minha mente abriu de novo. Gente, que é isso? Sério, e tipo assim, tem uma parte que na EBD a gente tinha um negócio no grupo de jovens, que um jovem levava uma curiosidade bíblica. E tem, tipo, nas primeiras descendências, tipo genealogia que fala, né, irmão? Sim. Que no significado de cada nome da descendência tal, se juntar é uma profecia sobre quando Jesus vem para salvar a humanidade. Exatamente. Tipo, tá tudo ligado, tudo é muito doido, é muito massa. Agora, deixa eu dizer, né? Deixa eu falar para os irmãos. Será que tudo isso seria possível brotando simplesmente de uma mentalidade puramente humana, uma mentalidade corrompida pelo pecado, uma mentalidade maldosa, uma mentalidade que fosse distante, quilômetros de distância de Deus? Obviamente que não. Seria impossível o homem criar um livro que tem mais de 2.000 anos, né? A palavra de Deus entregada à humanidade, né? Em todas as suas fases evolutivas, né? O crescente manifestação de Deus através da sua palavra. É impossível o homem criar algo assim, que não se contradiz, que seja perfeito, que mostre para a ciência hoje que existiu um acontecimento lá atrás
que explica o porquê desse acontecimento hoje, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela tem essa inspiração divina, e na próxima aula nós vamos falar sobre a prova. Vamos provar a inspiração divina. Né? Alguém chegar para você e dizer assim, eu não acredito que a Bíblia é inspirada. Aí você terá provas para mostrar que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. Quem falou? Irmão Jefferson, pode falar. É o Jefferson. Uma vez um rapaz me questionou, ele disse assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi feita por mão humana. Eu digo, mas eu também, eu já acredito porque ela foi feita por mão humana, foi escrita por mão humana inspirada. Agora, se fosse um animal, um cachorro, um jumento, um cavalo escrever, aí eu não ia acreditar, não. É verdade. Aí eu não ia acreditar mesmo, não. Né? Eu não ia acreditar. Mas a Bíblia é puramente inspiração divina. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui hoje. Já deu as 10... Oi? A paz do Senhor, é o Zaqueu. Paz do Senhor, irmão Zaqueu. Ouvindo aí o nosso irmão falando, sim, meditando aqui que se fosse inspirada só pela mente humana, ela não surgiria efeito como ela faz. Exatamente. De todas as formas. Exatamente. É interessante que a entrevista que eu estava assistindo hoje com esse arqueólogo, e ele falou assim, pegue um exemplar da Bíblia Sagrada e coloque numa penitenciária, das piores penitenciárias que tem no Brasil. E pegue um exemplar de qualquer outro livro, de Shakespeare, de Sócrates, né? E coloca numa outra penitenciária também perigosa. Depois de um ano, chega lá para ver se teve alguma mudança de vida nas pessoas, né? A penitenciária que recebeu a Bíblia Sagrada, ela teve muitas pessoas que mudaram a sua vida, mudaram o seu modo de viver, mudaram o seu modo de pensar. Exatamente por quê? Porque ela é uma inspiração divina, é a revelação de Deus à humanidade. Um produto meramente da mente humana não consegue libertar o homem do pecado, da escravidão, da morte eterna. Não consegue. Somente um fruto, somente algo que seja fruto de uma mente divina, de uma inspiração divina. Próxima aula nós iremos falar sobre comprovando a inspiração da Bíblia. Os irmãos vão gostar dessa próxima aula. E ficamos por aqui até agora. Passamos um pouquinho do horário. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Mais uma vez, a minha gratidão a todos vocês por ter paciência de me ouvir essas 2 horas. Tá bom? Que Deus te abençoe a todos. Ficamos por aqui nessa primeira aula de Bibliologia 1. Sexta-feira que vem é nossa segunda aula, né, de Bibliologia e vamos falar sobre comprovando a inspiração da Bíblia. Como todas as sextas-feiras, estamos à disposição dos irmãos logo após a aula, dúvidas, tá bom? Quiser tirar alguma dúvida, estamos aí à disposição. Podemos nos despedir? Sim. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve. Deus abençoe a todos.